Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Hoje nós recebemos aqui no programa o professor, doutor e pesquisador Jorge Vieira, coordenador do NAFRE, o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e de Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC. Ele nos fala sobre as atividades do NAFRE desde o começo de suas atividades em 2017. Professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E a pergunta inicial é sobre o objetivo do NAFRE. Quando foi idealizado, quando ele se materializou, se ele cumpriu essa missão que foi colocada para ele. Gorete, é um prazer estar mais uma vez aqui no Frente a Frente e num momento muito especial, porque nós estamos no mês, da consciência negra, uma população tão importante e tão significativa na formação de Alagoas e do Brasil. O NAFRE, como inicialmente foi criado, nasceu de uma mente brilhante, que foi do professor Douglas Aprato. Foi interessante, é um detalhe, quando eu acordei, umas 5 da manhã, mais ou menos, tinha uma mensagem do professor Douglas, e a mensagem era, ele enviou às 3 da manhã, e a mensagem era: quero falar com você às 10 horas na vice-reitoria. Professor Douglas Aprato, historiador, vice-reitor e pró-reitor acadêmico do SESMAC. Eu até tomei um susto, você acordar o chefe maior, convocando para uma reunião, sem dizer o motivo, E aí eu fui, às 10 horas eu estava no gabinete dele, e ele se encontrava com a pró-reitora acadêmica, a professora Cláudia Medeiros. E o professor Douglas disse o motivo da reunião: olha, eu quero que você organize no SESMAC um núcleo acadêmico voltado para os povos indígenas e para a população afrodescendente. E aí, a professora Cláudia completou, E esse núcleo tem um papel de dialogar entre o conhecimento científico e o conhecimento das populações tradicionais. Então, o NAFRE nasce, de fato, com esses princípios e com essa concepção. Por quê? Porque, como dizia o professor Douglas Aprato, é impensável, e era o contexto de 2017, foi o contexto da emancipação, comemoração de 200 anos de Alagoas, da emancipação política de Alagoas, exatamente. E aí ele disse que é impensável tratar de Alagoas sem, de fato, trazer essas duas populações que têm um papel fundamental na formação social, política, econômica, cultural e religiosa de Alagoas e do Brasil. Então, o NAFRE, ele nasce com essa perspectiva. Para quê? Para dialogar com a população, a academia, internamente, com a população alagoana, do Brasil e hoje também em nível internacional. Então, ele está fundamentado nesse tripé desse conhecimento que nós desenvolvemos junto a essas populações. Então, nós desenvolvemos trabalho com as populações indígenas e trabalho com as comunidades quilombolas, que depois, 2 anos depois, o trabalho do NAFRE se avolumou tanto que envolvemos também outras temáticas das comunidades tradicionais, por exemplo, ribeirinho, marisqueiras, ciganos. Ampliou bastante. Rezadeiras, rezadores, e também a questão de gênero. Então, hoje o NAFRE, Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos. Pois é, não poderia faltar, porque, faltar discussão, porque o que falta direitos humanos para essas comunidades, não é? Exatamente. E não é de agora, é desde sempre. Pode-se dizer que o NAFRE trabalha também na busca de soluções para problemas seculares ainda existentes, professor? Também. Nós temos um corpo docente. Isso é que é bonito, porque o SESMAC, Gorete, é uma instituição que está completando exatamente este ano 50 anos, que foi idealizada por um homem também
que via muito além essa perspectiva, que foi o padre Teófanes, que tinha, à época, o doutor João Sampaio, que é o nosso reitor, como prefeito de Maceió. E foi ele que assinou a portaria de criação do SESMAC. Então, veja, o SESMAC levou, naquela época, com o padre Teófanes, né, primeiro, o ensino para todo o estado de Alagoas, onde não chegava. Mas também, a ideia do padre Teófanes foi criar o SESMAC para atender o trabalhador e a trabalhadora. Por quê? Porque naquela época, há 50 anos, o ensino era oferecido pela universidade pública somente pelo dia. E o trabalhador, obviamente, não poderia fazer um curso universitário. É uma contradição, não é? Uma instituição pública que não consegue viabilizar a educação para o público dela. Né? Exatamente. Então, o SESMAC vai e é criado com essa perspectiva. E é isso que nós temos hoje. Hoje, o SESMAC, nós temos em torno de 28 cursos, temos sido avaliados em todos os níveis, com nota máxima, né, de 5 pelo MEC, e o SESMAC tem hoje um corpo docente que é dedicado, liberado com carga horária para pesquisar sobre as populações indígenas. Então, Gorete, nós fazemos um trabalho, né, que vamos às comunidades quilombolas, então nós temos advogados, médicos, dentistas. Equipe multidisciplinar. Equipe multidisciplinar que prestamos esse trabalho como projeto de extensão. Então, por exemplo, quando o problema se trata da questão dos direitos quilombolas e indígenas, nós temos advogados, inclusive com doutorado, especialmente da antropologia jurídica voltado para essas comunidades. Então, veja, inclusive agora, dia 16 recente, tivemos uma reunião com a Sandra Sena e com a participação de mais de 50 lideranças quilombolas no município de Poço das Trincheiras para tratar das políticas públicas. A Sandra Sena veio representando a ministra Aniele Franco, a ministra do Ministério da Igualdade Racial, para dialogar e discutir. Então, e o NAFRE estava lá com as autoridades, articulando, assessorando. Este ano já realizamos, apoiando e assessorando as populações indígenas, vários encontros no sertão de Alagoas. Amanhã, e aí o que é bonito, porque em primeiro lugar nós entramos pela graduação, né, os cursos de graduação, e hoje nós estamos entrando também nos cursos de mestrado da pós-graduação estricto sensu. Então, por exemplo, amanhã nós estamos indo à comunidade quilombola de Santa Luzia, né, com o mestrado de Direito, de Saúde, Pesquisa em Saúde e Análise de Sistemas Ambientais, para montar um projeto de 3 anos de assistência àquela comunidade nessas 3 grandes áreas de conhecimento. Pois é, mas eu vi que uma equipe já esteve já em vários municípios, né, inclusive em Poço das Trincheiras, realizando ações de saúde. Qual é a receptividade da população quando recebe esses profissionais? Aí eu vou citar uma coisa muito especial, Gorete, que foi o seguinte. Eu dou aula também, além daqui no SESMAC de Maceió, que eu dou aula no curso de Direito, Enfermagem e Medicina. E aí, eu dou aula também na faculdade do SESMAC, no curso de Direito e de Enfermagem. E eu articulei os meus alunos para a gente conhecer uma comunidade quilombola do Poço das Trincheiras, que é a comunidade Jacu e Mocó. São 2 comunidades, mas estão bem próximas e termina a gente juntando Jacu e Mocó, que fica exatamente a 18 quilômetros do centro do município da cidade de Poço das Trincheiras. E o que é que acontece? Foi um sábado, e você conhece, o público de Alagoas me conhecem também. Eu já tenho mais de 40 anos trabalhando com essas populações, já morei em favela, no Recife, trabalhando com a população favelada, trabalhei com trabalhadores rurais e com indígenas, morei na aldeia indígena por 2 vezes, morei em Águas Belas. Presidente do CIMI durante muitos anos. Assim. Coordenador. Coordenador. Então, e morei no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, onde fiz meu mestrado. Por que eu estou resgatando essa história?
porque já morei com uma situação de fragilidade muito grande dessas populações. Mas quando eu cheguei na comunidade, Jacumocó, Gorete, pasme, quando voltei, foi um sábado, eu não consegui dormir pelo quadro de miserabilidade daquela comunidade. Ela tem problemas. Né, Chocante. professor? Ela tem problemas de nanismo, tem problema mental, tem suicídio, enfim, um quadro, inclusive foi uma matéria, tanto no jornal Gazeta de Alagoas, como uma matéria na Folha de São Paulo, depois dessa nossa visita. Então, foi em função disso que, de fato, eu provoquei os poderes públicos, eu provoquei o município de Poço das Trecheiras, e aí o município reagiu imediatamente de forma positiva, porque o prefeito Valmiro Costa, que era um extensionista da Ematec, tem uma visão, inclusive foi ele que contribuiu com o processo de a certificação dessas comunidades de reconhecimento, né? Então, prontamente, né, o município deu toda a assistência àquela comunidade. Mas também o Estado de Alagoas, fruto desse impacto, então, algumas secretarias, como da Saúde, como de Direitos Humanos, também fizeram essa ação. Mas, antes disso, o SESMAC também, com uma equipe multidisciplinar, que é isso que você se referiu, também nós tivemos uma ação para atender, né, a essa população. Agora, então, as casas eram todas de taipa. Então, o prefeito Valmiro Costa já construiu 51 casas, substituindo as casas de taipa. Ainda existem, claro, nós temos grandes desafios como a questão da saúde, a questão de emprego, renda, enfim. Só para você ter uma ideia, como chama a atenção a problemática lá. Eles produzem o artesanato, né, do aió, de chapéu, de um cipó, né, Resistente, né? lá na região. Uhum. Ora, eles coletam o cipó, eles tecem o produto de artesanato e vendem uma peça por R$17. Então, você imagine quando eles passam mais de uma semana para produzir aquele material. Então, de fato, o povo Jacu, a comunidade Jacu, inclusive, Gorete, fruto disso, eu estou lançando, inclusive, hoje, por coincidência, né, no evento que nós estamos realizando, que é o AIMAI, é o workshop afro-indígena, no SESMAC, que é a 11ª edição, um documentário sobre as comunidades quilombolas de Poço das Trecheiras. Pois bem, a gente vai tratar desse assunto mais aprofundadamente no próximo bloco. O Frente a Frente volta já já. É só um minuto. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor, pesquisador, cientista político Jorge Vieira, coordenador do NAFRE, que é o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC. Ele nos fala sobre as atividades do NAFRE desde o começo, né, desde a sua concepção até sua fundação. Professor, falemos agora sobre um workshop. O senhor deu um spoiler no bloco anterior, não é? Acadêmico afro-indígena, que está sendo realizado até agora, esse final de semana. Eu pergunto, qual é o objetivo deste workshop? Na verdade, nós iniciamos as atividades, fazíamos seminários, né, pontuais, com as temáticas que a gente desenvolve. E a gente percebeu que estava tomando uma dimensão, foi por isso que nós demos esse nome, né,
ampliando né, o workshop, e já estamos na 11ª edição. E qual é o objetivo? É trazer as pesquisas que nós desenvolvemos com nossos professores e alunos para discutir, socializar com a academia. Então, por exemplo... Conhecimento não se guarda, né, professor? Exatamente. E é o papel, nós temos, a produção do conhecimento tem que devolver para a sociedade. Então, a 11ª edição foi inaugurada, a abertura foi no dia 21, com a exposição fotográfica e a temática dessa edição é sobre a população quilombola, afro-brasileira, né? E aí nós estamos com uma exposição fotográfica com toda a história das comunidades, inclusive quilombolas de Alagoas, na Biblioteca Central, no Campus 1 do Centro Universitário SESMAC, onde foi a abertura. Inclusive fizemos uma oficina belíssima de turbantes. Então, uma negra, né? Ela, Tereza, que é egressa do SESMAC, do curso de serviço social, ela desenvolve de forma belíssima, vale a pena conferir. Então, fizemos uma oficina para os alunos e professores, que foi um sucesso. No dia 21 à noite, nós fizemos a abertura em Palmeira dos Índios, né? Então, nós envolvemos todas as unidades e campos. Então, a Faculdade de SESMAC de Arapiraca, que é a Faculdade do Agreste, a do Sertão, e aqui o Marechal Deodoro, com curso de Medicina Veterinária, e os cursos que nós temos aqui na cidade de Maceió. Então, estamos fazendo apresentação de trabalhos com banner, então os alunos, e nós temos uma faixa hoje de 35 projetos que estão sendo apresentados, desenvolvidos sobre as diversas comunidades. Então, quilombola, como eu citei, povos indígenas, ciganos, inclusive comunidades que não temos aqui, como quebradeiras de coco e seringueiros. Então, também nós pesquisamos sobre isso. E o SESMAC foi mais além, porque o curso de Direito do SESMAC colocou em sua matriz curricular uma disciplina específica que é Direitos Indígenas das Comunidades Tradicionais. Então, nosso objetivo é esse, com o workshop, trazer toda a pesquisa, debater com especialistas e levar para a comunidade acadêmica e para a sociedade, como estamos fazendo agora, através da TV Assembleia. Pois bem, até a Constituição de 88, não é? Nós não sabíamos o que deveria ser, como deveria ser conduzida a política indigenista no Brasil. Mas, ao que tudo indica, os anos passaram e desde a Carta de 88, pouco se fez por essas comunidades como um todo, não é, professor? Concordo plenamente do seu diagnóstico. E vou dar um exemplo, né? E vou dar exemplo especialmente com a questão quilombola, que é o que nós estamos debatendo neste momento. Primeiro, na questão da terra. Tem um artigo, que é o artigo 68 da Constituição, que determina, inclusive, que a União, né, deve regularizar todos os territórios quilombolas. Gorete, pasmem o público, nós temos hoje 79 comunidades quilombolas reconhecidas no estado de Alagoas e mais outras comunidades que não foram reconhecidas que estão beirando a 100 comunidades. Pasmem, nós só temos 2 comunidades com território regularizado. Então, mostra, durante todo esse período, mesmo, que a lei maior determina, Gorete, determina a regularização, é muito claro nas disposições transitórias da Constituição, e nós temos somente a comunidade de Tabacaria, em Palmeira dos Índios, e a Serra da Barriga, né, que estão regularizadas. Vou tratar de outra questão, a questão da saúde, que é outro problema. A população negra tem determinadas doenças, que a gente chama de doenças prevalentes, e que precisa de uma assistência específica. O Programa Saúde da Família não chega às comunidades? Pois é, chega de forma muito precária e incipiente. Trata a população negra
de forma generalizada. E ela precisa de um programa específico, porque ela tem especificidade nas suas demandas. Não é porque o negro é negro, é porque o negro, enquanto etnia, ele tem efetivamente determinados sintomas, sensibilidades, etc. Mas eu vou entrar em outro campo também, da educação. É uma guerra. Olha, a Lei 11.639 é muito clara. Em que aspecto esse debate se coloca dessa forma? Pois é, Gorete, por exemplo, vou te colocar concretamente a questão da educação. É obrigatório que hoje se implante uma educação escolar quilombola. Por exemplo, Poço das Trincheiras, vou dar um exemplo bem concreto, que eu citei aqui. Tem 4 comunidades quilombolas, é a 4ª maior população quilombola do estado de Alagoas. Você não tem ainda onde... E o prefeito, olha que o prefeito tem uma concepção, Valmiro Costa, tem uma vontade, tem uma definição política, mas encontra barreiras na própria composição no município, o preconceito, a não compreensão. E incrível, eu, como pesquisador, tanto da questão indígena como da questão quilombola, eu sofro preconceito. Por quê? Diz, mas para que discutir educação indígena? Ora, que coisa, isso é invenção. Quanto tempo aqui, há 30 anos, eu era acusado pela FUNAI e por outros órgãos que eu criava índio. Está entendendo? Então, o preconceito é muito grande. Por quê? Por isso esse trabalho da comunicação é fundamental, para que a gente possa conscientizar a população da importância, porque o Brasil, Alagoas especificamente, tem um livro belíssimo do professor Douglas Aprato, A Presença Quilombola em Alagoas, que eu recomendo para a leitura. Eles são essas populações fundamentais na nossa formação. Fazendo um recorte, já que o senhor se referiu à comunidade indígena, é verdade que na década de 70 as pessoas perguntavam se existiam índios aqui em Alagoas? Década de 70. Década de 70 agora. Não sei se a população sabe, Gorete, que em 1872, o então presidente da província extinguiu todos os aldeamentos do estado de Alagoas, ou seja, eram 20. Estão registrados, inclusive, no livro do professor Clóvis Antunes, um documentário Índios de Alagoas. 100 anos depois, olha que coincidência, como a história é cíclica, né? 100 anos depois, como a sociedade do Nordeste e de Alagoas achava que não tinha mais indígena, né? E aí esses povos emergem reivindicando o reconhecimento da sua identidade étnica e os seus direitos, no contexto da redemocratização do Brasil. Foi muito bonito isso. Mas a atenção sempre foi aquém da necessidade de colocar essas questões, né? Isso, inclusive, da mídia. Da mídia, exatamente. Nós trabalhamos por muito tempo, eu sou jornalista também, né, escrevo também, e a própria mídia sempre desconsiderou essa realidade, né? Agora, tivemos, por incrível que pareça, 2 instituições, Gorete, que foram fundamentais no apoio a essas populações. Por incrível que pareça. Primeiro, a Igreja Católica. E que foi a Igreja Católica que contribuiu com esse processo de colonização cultural, religioso. Catequizando. Mas em 1972, a Igreja, a CNBB, Conferência Nacional do Brasil, no contexto da opção pelos pobres, da teologia da libertação, ele criou o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que foi um órgão, que foi criado com a função, efetivamente, não de levar o evangelho, mas de defender a cultura, o direito dessas populações. Resgatou, não é? Resgatou. A outra instituição foi a universidade. As universidades tiveram um papel fundamental. Por isso o SESMAC é fundamental. E as outras instituições são fundamentais. Por quê? Porque é na universidade que a gente está formando novos profissionais para atender a essas populações. E o senhor tem afirmado, né, que a universidade tem que devolver à sociedade o conhecimento na forma de prestação de serviço, né? Não tem sentido tanto conhecimento ficar no âmbito só das discussões acadêmicas, né? E seja ela pública e privada. Porque o conhecimento, como você disse no bloco anterior, o conhecimento ele tem que ser socializado.
o conhecimento nunca é individual. O que o professor Jorge, pesquisador, produz, publica, tem toda uma carga de produção social. É um conhecimento que eu adquiri, que outros repassaram na universidade, nas diversas universidades por onde eu passei, mas também das populações que eu pesquiso. Eu hoje não seria o Jorge se não fossem as populações indígenas, que historicamente pesquisei no meu em TCC, em mestrado, doutorado, e também as populações afrodescendentes. Pois é, professor. O que existe hoje no plano da lei é avançado para essas comunidades, né? Tanto quilombolas, indígenas, enfim, para todos que foram colocados à margem, né? O que fazer para fazer valer, digamos assim, o que está escrito na Constituição? Verdade. Há um distanciamento muito grande do que tem no direito positivado e na prática. Inclusive, eu escrevi um livro, pesquisei a aplicabilidade desses direitos nas comunidades indígenas, né? É um livro de antropologia, inclusive o título é Antropologia Jurídica do campus ao campo e do campo ao campus. Né? Porque é uma reciprocidade. Exatamente. Né? Exatamente analisando isso que você colocou, ou seja, o que está no papel não chega na prática. O que é preciso? São várias questões, são vários elementos. Primeiro, é isso que nós estamos fazendo. Nós precisamos conscientizar a sociedade. Porque é muito preconceituosa ainda, né? E discriminatória. E a também. gente, e o primeiro ato que a gente tem que fazer, quando você escutar alguém dizer eu não sou preconceituoso, aí é onde está o preconceito. Porque nós somos numa sociedade formada de forma etnocêntrica e preconceituosa. Então, o primeiro ato é reconhecer o nosso racismo, o nosso preconceito. E, para isso, nós temos que dialogar com a sociedade, com as universidades, com a sociedade em geral, e os meios de comunicação têm um papel hoje, as redes sociais, muito importante. Era a formação que se recebia na sala de aula, desde a tenra idade, né? Isso, exatamente. Primeiro é isso. Segundo, nós temos um papel muito importante de apoiar o protagonismo dessas populações. Paulo Freire dizia, Gorete, escreveu no seu livro, né, o grande pedagogo Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, ele disse, o oprimido só vai se libertar quando ele reconhecer a opressão que ele sente, que ele vive. Então, a população afrodescendente, a população indígena... Identificar isso. Isso, a mulher, né, o homossexual, o transexual, ou seja, todas as camadas sociais que são secularmente precarizadas, excluídas, discriminadas, todas essas populações, o primeiro ato é tomar consciência. Por quê? Porque quando esse segmento toma conhecimento da sua opressão, ele tanto se liberta como liberta o outro. Por quê? Porque ele faz com que o outro deixe de oprimir aquele segmento. Então, Paulo Freire foi belíssimo. Então, é preciso que a gente fortaleça o protagonismo dessas populações, Gorete. População quilombola, eles tenham o direito da voz, da fala, o protagonismo, a população indígena, a população LGBTQI+, a mulher. Então, é preciso o empoderamento dessas populações. E dessa diversidade, não é? Que é uma riqueza, tem que ser visto por este ângulo. Alagoas é um estado territorialmente pequeno, mas as pessoas não conhecem Alagoas, Gorete. Alagoas é muito rico. Eu vou apresentar no meu documentário, né, Raízes de uma História das Comunidades Quilombolas. Eu trago o samba de coco, eu trago o reizado, uma diversidade das comunidades. Eu tratei no documentário só a comunidade quilombola, mas você tem a capoeira, tem 1000 manifestações culturais belíssimas. Então, os alagoanos precisam conhecer o seu próprio estado, porque eu garanto a você... Cultura. A própria cultura. As culturas. As culturas, exatamente. Porque é uma diversidade cultural no estado. E olha que nós estamos falando de Alagoas, imagina o Brasil. Pois é. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta.
De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor, doutor e pesquisador Jorge Vieira, coordenador do NAFRE, o Núcleo Acadêmico Afro-Indígena e Direitos Humanos do Centro Universitário SESMAC. Ele nos fala sobre as atividades do NAFRE, essa questão maior que diz respeito à nossa identidade cultural. Professor, nesse workshop que está sendo realizado, o que o senhor consideraria mais importante na discussão? Claro que como nós estamos numa academia, e eu como professor, eu digo sempre, Gorete, a gente se realiza na realização dos acadêmicos, né? E o professor fica muito feliz quando ele trabalha uma metodologia em sala de aula e os alunos se apropriam dessa metodologia e transformam em conhecimento. Então, a coisa mais linda e mais importante, o primeiro passo, é ver mais de 30 trabalhos de pesquisa dos acadêmicos. Acadêmicos de direito, acadêmicos de serviço social, acadêmicos de medicina, que vão, essas últimas 4 semanas, eu tenho cerca de 350 alunos nas minhas turmas, todos pesquisando sobre essas populações tradicionais. E o workshop é um momento muito especial. Nós tivemos agora um Congresso Internacional de Direito do SESMAC, vários trabalhos de acadêmicos, tanto de graduação como pós-graduação. Eu, inclusive, oriento alguns trabalhos, tanto no mestrado, que eu sou professor também de mestrado em Direito, e análise de sistemas ambientais. E esses acadêmicos, esses pesquisadores, eles trazem e vestem a camisa. Então, esse é um elemento muito importante. Mas tem um outro elemento fundamental no workshop, por quê? Porque a gente convida os negros e negras como protagonistas, que foi isso que o professor Douglas disse quando da criação, na fala dele, quando da criação, no dia 28 de novembro de 2017, que os negros não seriam tratados como os coitadinhos, mas eles devem ser tratados como são, detentores, sujeitos detentores de direitos e protagonistas na formação da nossa história alagoana. Por muito tempo e ainda hoje se vê o preconceito e a forma violenta com que alguns segmentos tratam os negros no Brasil, que é a sua população, com a sua população expressiva maior que as demais raças, não é, professor? Então eu pergunto o seguinte, nesse sentido, o que seria mais importante para a afirmação dos negros no Brasil? Aí tem duas dimensões, um do lado da sociedade e outro do lado da população negra. Da parte da sociedade, Gorete, é isso, nós temos que trabalhar, porque o preconceito está de duas formas, ele está explícito e de subliminar, né? Eles são perigosos dos dois lados, né? E, por exemplo, quando o ex-presidente da República foi eleito e o Bolsonaro, que radicalmente contra índios e negros, e as pessoas se assustavam. Como é que alguém em pleno século XXI tem a coragem de discriminar, etc. Tal. O presidente da República, né? O ex-presidente da República. E eu dizia já há 20, 30 anos em sala de aula que o que Bolsonaro fez foi capitalizar o preconceito que estava vivenciado de forma subliminar. Ele deu coragem, olha que coisa perversa, encorajou as pessoas preconceituosas em se assumirem como preconceituosas, em dizerem que são preconceituosas. Foi um período terrível. Terrível, caótico da história do Brasil. E as pessoas, ganharam fôlego para agredir na rua. Exato. Olha como é perverso. Uhum. Ele deu voz, ele habilidosamente, politicamente, se apropriou do preconceito, que ele é preconceituoso, mas ele empoderou os preconceituosos, né? Que não tinha coragem. Isso é uma coisa. Outra coisa que, diante da opressão da sociedade, historicamente, os negros também acabaram negando a própria identidade. Porque é óbvio, porque eles eram perseguidos, violentados, as negras violentadas como objeto sexual dos homens brancos da Casa Grande, né? Então, a mulher negra, o jovem negro, por exemplo, essas comunidades que nós trabalhamos, os jovens perguntam, mas para que estudar? Qual é a minha perspectiva?
Por quê? Isso diante do histórico de família? Exato. Por quê? Porque o negro secularmente não tinha perspectiva. Você chega hoje... Não era para ter perspectiva. Não era, exatamente. Não era, mas foi o que foi praticado. Não, digo, não era para ter perspectiva. A opressão se dava no sentido de aumentar justamente essa condição de achar que não tem alternativa. A alternativa é somente trabalhar. Então, por exemplo, essas comunidades de Poço das Trincheiras do documentário, o jovem, só alguns que terminam o ensino médio, alguns. E olha que é uma população grande, de quase 3 mil pessoas. Pois bem, o senhor me fez lembrar de uma questão polêmica relacionada às cotas. O que dizer sobre as cotas no Brasil? No Brasil real. Real. Olha, a minha posição sou muito clara. Você pega, vou dar um exemplo aqui para quem está nos assistindo. Você pega um exemplo, você coloca um coelho e um cágado para fazer uma corrida com um determinado ponto que os dois devem chegar saindo ao mesmo tempo, Gorete. Quem chega primeiro? O coelho ou o cágado, a tartaruga? Obviamente que é o coelho, não é isso? Sim. Ele chega primeiro. Não sabe-se como ele vai chegar. Né? É, mas ele chega. Porque ele tem maior velocidade, não é isso? Você coloca um negro que secularmente não teve oportunidade, como nós acabamos de falar aqui. Ele foi formado para não ter perspectiva, para disputar com um branco que estudou no Colégio Marista, no Colégio Sacramento, no Colégio Madalena Sofia ou em um outro colégio que tem qualidade. Quem chega primeiro à universidade é o negro ou o branco? É óbvio que é o branco. E basta você olhar a composição das universidades, inclusive isso. públicas. Vá numa sala de aula de um curso de medicina, vá numa sala de aula de um curso de direito, vá uma sala de aula de um curso de odontologia, entendeu? Então, os espaços de poder, vem aqui na Assembleia Legislativa, vamos pegar a Assembleia Legislativa, veja quantos negros tem na Assembleia Legislativa, quantos negros e negras tem no Congresso Nacional. Então, quer dizer, isso reflete, não é porque naturalmente o negro é incapaz de chegar à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional. É porque socialmente foi produzido a incapacidade e o impedimento. Então, as cotas, que é a pergunta que você fez, essa introdução, as cotas são fundamentais. Nós debatemos isso desde a década de 90. As cotas e os alunos cotistas têm demonstrado alto nível de produção. Basta uma oportunidade, Basta a oportunidade. Eu digo isso, Gorete, me veem aqui, olha, e eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo. Esse Jorge, professor Jorge, tenho 2 títulos de doutor. Um na Universidade Francesa e outro na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Brasil. Eu tenho jornalismo, eu tenho filosofia, eu tenho teologia, etc. Eu tenho uma formação nesse nível. Gorete, eu sou filho de trabalhador rural, Gorete. Eu me criei, nasci em Pão de Açúcar, mas me criei, Gorete, no pé da Serra da Caiçara, entre Poço das Trincheiras e Maravilha. E meus colegas, só para fechar, que estudaram comigo em Santana do Ipanema, que saíamos com um carro, naquela época, um carro pau de arara de Ouro Branco, Maravilha, Poço Santana, todos nem terminaram o ensino médio. E como é que eu cheguei à universidade? Por quê? Porque eu não tinha condições, mas como eu tinha vontade de ser padre, fui para o seminário e o bispo me mandou para estudar na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Senão eu estaria no pé da Serra da Caiçara do mesmo jeito. Certamente, professor. E o que fazer para que as pessoas que faltam a esse acesso tenham apenas a cota? A cota não é suficiente, né? Ela tem que ser respaldada por uma outra ajuda que já vem desde a pré-escola. Né? Isso, são vários elementos. Por exemplo, tem que ter apoio pedagógico. Não adianta pegar também, ter a cota sem ter todo um apoio pedagógico, para apoio psicológico, mas também políticas públicas para as famílias desse acadêmico ou dessa acadêmica. Você tem que ter política, reforma agrária, você tem que ter demarcação das terras indígenas, você tem que ter
programas sociais, políticas agrárias que fortaleçam o campo. Nós temos uma visão... A agricultura familiar já é um exemplo. Já é um exemplo. Tem que ser fortalecida a agricultura familiar. Cada vez mais o trabalhador e a trabalhadora, o indígena, o quilombola, está cada vez mais produzindo mais. E tem que ter novas tecnologias, está entendendo? Para dar suporte a essa produção. Então, eu acho que é um conjunto de políticas públicas, né? Desde o jovem que está na periferia, ou o jovem que está no meio rural, até o jovem na universidade, atendendo a sua família e aquele candidato e aquela candidata à profissionalização de qualidade. Professor, a gente pode ter a esperança de acabar com o preconceito no país? Qual é a sua opinião? Eu sou um sujeito da esperança, né? Porque há 40 anos, quando eu discutia a questão indígena, Gorete, como eu disse aqui, as pessoas dizem, você está criando um índio. Todas essas populações indígenas, hoje reconhecidas no estado de Alagoas, que são 11 grupos indígenas, eu participei desse processo. Estão consolidados, estão demonstrados. A minha tese de doutorado foi sobre 5 dessas populações, né? Todas estão lutando pelo seu direito. Então, eu, como um homem de esperança, um homem da educação, eu sonho com a educação, por isso que eu trabalho a educação em todas as suas dimensões, na escola, com o professor, com o acadêmico, para quê? E com a sociedade, para que de fato a gente possa, efetivamente, eu sempre digo aos meus alunos, quando eu dou aula de antropologia, porque nós somos formados, Gorete, de forma etnocêntrica, mas nós não estamos condenados ao etnocentrismo. Sabe por quê? Porque o ser humano é o único animal que é capaz de transformar a realidade. Então, eu acredito fortemente que nós somos capazes de romper com o etnocentrismo e com o preconceito. Vamos acreditar que isso aconteça. Com certeza. Professor. E com os meios de comunicação, com as instituições e com a sociedade, trabalhando nessa perspectiva, a gente conseguirá construir uma sociedade efetivamente reconhecida, pluriétnica e pluricultural. Professor, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui no programa e eu agradeço a sua presença, a sua boa vontade de estar aqui, dando a sua contribuição também com seu conhecimento aos nossos telespectadores. É um Muito prazer. obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada a você também que nos assiste e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.